Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de estudos de quarta-feira do Grupo Espírita Mensageiros. Se você ainda não preparou um recipiente com água para que seja fluidificada, dá um pause aqui no vídeo, pegue lá e traga para a gente continuar com o nosso estudo da noite de hoje. Primeiramente, vamos fazer a nossa prece inicial para entrarmos em sintonia com a espiritualidade amiga que nos assiste neste momento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, elevando o nosso pensamento para receber as bênçãos que Jesus direciona a todos nós nesse momento, trazendo muita paz, equilíbrio, socorro às nossas necessidades e pedindo a Deus que estejamos em sintonia com a equipe espiritual do Grupo Espírita Mensageiros, que conduz o nosso estudo e os trabalhos da noite de hoje. Que cada um receba em seus lares as bênçãos de luz, envolvendo a todos em muito amor, muita harmonia. Obrigada, Senhor, que assim seja. Hoje nós vamos conversar, vamos refletir sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os misericordiosos. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Misericórdia, uma palavra tão falada entre nós. E qual será o significado da palavra misericórdia? Misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre. Compaixão, piedade também são sinônimos de misericórdia. Misericórdia também é o ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão, indulgência, graça, clemência. Então, a misericórdia é tanto um sentimento quanto uma ação. Eu vou ler de novo o significado da misericórdia para a gente gravar bem. Misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre. É compaixão, piedade. É o ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão, indulgência, graça e clemência. É aquele sentimento que desperta em nós de dor mesmo, quando nós vemos outra pessoa sofrendo e aquela vontade de fazer algo para amenizar o sofrimento do outro. A misericórdia também é o sinônimo de compaixão. O que é compaixão? Compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com uma pessoa que esteja sofrendo, acompanhado do desejo de melhorarmos, de diminuirmos o sofrimento dessa pessoa. Compaixão também é participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. E o que seria então sermos misericordiosos? Jesus disse: Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, o que é ser misericordioso?
Nós já vimos que a misericórdia é um sentimento e uma ação. Então, para sermos misericordiosos, não é só olhar para outra pessoa e ficar com dó. Não é dó, é piedade, é compaixão, é nos colocarmos no lugar do outro. Ser misericordioso é nos colocarmos no lugar do outro e perguntar: e se fosse comigo que estivesse acontecendo isso? Como seria? O que eu gostaria de receber das pessoas? Como eu gostaria de ser ajudado? Ser misericordioso é não ser indiferente ao sofrimento do próximo. Bom, se o próximo é uma pessoa que é do nosso convívio, que é uma pessoa que nós temos afeto, que nós temos carinho, com certeza, diante do sofrimento de uma pessoa que nós gostamos, nós já vamos logo perguntando o que está acontecendo e já vamos tomando uma atitude para ajudar a pessoa. E se é uma pessoa que a gente não conhece? Quantas vezes passamos por pessoas, moradores, né? Pessoas desabrigadas que estão na rua, pessoas que, nossos irmãos que ainda estão no vício, muitas vezes bêbados, né? Ou no vício das drogas, que vão morar nas ruas. Quantas vezes nós passamos por pessoas assim? Quantas vezes fomos indiferentes? Talvez nas cidades pequenas, onde o número de pessoas nessas condições não é tão aparente quanto nas cidades maiores, talvez isso chame mais a atenção. Mas e nas cidades grandes, que parece que as pessoas que vivem nessas condições já estão, as pessoas que passam por ali já nem se importam mais, né? Nem olha para não doer. E quantas vezes somos indiferentes a isso? Quantas vezes somos indiferentes a um colega nosso de trabalho que às vezes está sofrendo, passando por dificuldades em casa e a gente na correria do dia a dia nem pergunta se está tudo bem. Ou muitas vezes, o que Jesus espera de nós para sermos misericordiosos, muitas e muitas vezes, né? Pode ser muito mais fácil doar uma roupa usada, doar um alimento, do que doar o nosso perdão. Quantas vezes nos sentimos ofendidos, quantas vezes ficamos chateados com um colega nosso de trabalho que às vezes dá uma má resposta pra gente, ou tá de cara feia, emburrado, e a gente fica com aquela mágoa, com aquele melindre, e não somos misericordiosos com ele? Muitas vezes bastava perguntar: oi, como você tá? Tá tudo bem na sua casa? Tem alguma coisa acontecendo? Eu posso ajudar? Ou às vezes, ser misericordioso é simplesmente fazer uma prece para aquela pessoa que nos feriu. Porque às vezes a barreira que tem de comunicação entre nós é tão grande que a gente não consegue chegar até o outro para conversar, mas Jesus consegue. E para que nós possamos estar em sintonia com Jesus, em sintonia com a espiritualidade amiga, quando nós fazemos a prece, nós entramos nessa sintonia e podemos doar o que temos de bom, as nossas boas vibrações, as nossas boas intenções, para aquela pessoa que nos feriu naquele dia. Eu sei que isso não é fácil. Eu estou falando isso para que eu ouça também. Muitas vezes me senti muito ferida por uma palavra áspera, por um desentendimento, uma dificuldade de comunicação. E todas as vezes que eu faço esses estudos, que a gente faz o Evangelho no Lar, é um convite para reflexão, para vermos em nós mesmos o que a gente pode melhorar, o que é ser misericordioso no dia a dia. Bom, então, eu já falei aqui, é nos colocarmos no lugar do outro,
não sermos indiferentes ao sofrimento do nosso semelhante, e é querer fazer algo para atenuar o sofrimento. Ser misericordioso é perdoar as ofensas, ser brando, ser pacífico, ser indulgente, ser benevolente. Nossa, tudo isso para ser misericordioso? Sim, tudo isso é um treino para cada dia. Para facilitar o exercício da misericórdia, o que nós podemos fazer? Nós podemos nos lembrar que todos nós aqui no nosso planeta Terra somos companheiros de dor. Isso mesmo, todos nós somos companheiros de dor. E o que é isso? Quer dizer que todos nós sofremos, de uma maneira ou de outra. Se não sofremos por doenças, por problemas físicos, sofremos por questões diversas emocionais, por preocupações diversas. Todos nós sofremos. Então, nós somos companheiros de dor nessa jornada do nosso mundo de provas e expiações. E se nós lembrarmos que todos nós temos algum tipo de sofrimento, talvez seja mais fácil na hora de sermos misericordiosos, na hora de perdoarmos as ofensas, na hora de deixarmos fluir esse sentimento de solidariedade, essa vontade de sermos úteis e de ajudarmos uns aos outros. Outra maneira também de facilitar o exercício da misericórdia é que nós também nós também pensemos nas outras pessoas como se elas fossem alguém querido para o nosso coração. Por exemplo, do mesmo jeito que eu falei para a gente pensar assim, e se fosse comigo que tivesse acontecido isso, nós podemos pensar, e se fosse meu filho? E se fosse meu neto? E se fosse meu companheiro? Se fosse meu amigo? O que eu faria para ajudar? Como que eu encararia isso que está acontecendo? É uma outra maneira para facilitar o exercício da misericórdia. Bom, como nós ainda somos muito imperfeitos, nós ainda julgamos muito a atitude das outras pessoas, temos uma tendência de sermos muito críticos com o comportamento alheio. Nós precisamos ter cuidado com isso. E para sermos misericordiosos, para sermos indulgentes, para perdoarmos as ofensas, nós temos que deixar de julgar as atitudes das pessoas, deixar de criticar as pessoas. Da mesma maneira que nós erramos muito, e quando nós percebemos que nós erramos, o que é o importante? Talvez no primeiro momento a gente sinta culpa. A culpa também tem um lado positivo, que é para a gente se arrepender do que a gente fez. O que a gente tem que tomar cuidado é que ficar somente se culpando, a gente fica parado, estagnado e não procura melhorar. Então, quando percebemos os nossos erros, vamos pedir a Deus nos mostrar a maneira que nós podemos reparar o nosso erro. E da mesma maneira que vamos reconhecendo o nosso erro, que nós possamos olhar para o nosso semelhante, quando percebemos que ele está desviado do caminho, ao invés de julgar, lembrar. Eu também posso ter sido assim. Eu também posso ter feito isso e nem consciência eu tive do que eu estava fazendo. Então, da mesma maneira que nós queremos que as pessoas nos perdoem nossos erros, que nós pedimos perdão para Deus, da mesma maneira, quem somos nós para julgar o comportamento alheio? Ah, mas como julgamos? Nas conversas do dia a dia, a gente observa tanta fofoquinha, observa tanta crítica. Hoje mesmo, nos comentários que a gente estava fazendo no meu trabalho, como a gente reclama da política, como que a gente reclama dos nossos governantes. E, gente, olha que prova tão grande que uma pessoa tem de ser um governante de uma nação, governante de um país, um governante de um estado, de uma cidade todinha.
Olha que prova! E nós lembramos de ser misericordiosos com aqueles que estão no comando? Será que a gente lembra? Será que a gente lembra de fazer uma oração pedindo a Deus que ilumine nossos governantes para que eles estejam no caminho do bem e cumpram a sua missão? Ah, mas muitas vezes nós criticamos e nem lembramos que a misericórdia abrange a todos. Quando a gente fica sabendo de um crime, quantas pessoas apontam o dedo, recriminando aquela pessoa que cometeu um crime? E será que nós também não fizemos a mesma coisa em vidas passadas? E a gente também não quis uma nova chance? Quem somos nós para julgar? Então, para sermos misericordiosos, nós precisamos nos libertar do julgamento, nos libertar da crítica. Para isso é muito importante fazer essa viagem, esse mergulho interior. O Evangelho nos convida o tempo todo a esse mergulho interior, para que nós possamos nos conhecer cada vez mais profundamente, reconhecermos as nossas dificuldades, os nossos erros, cuidado com a culpa, porque a culpa paralisa, o arrependimento não, se a gente se arrepende, a gente quer reparar. A misericórdia divina está aqui para todos, da mesma maneira que Jesus nos ensinou para que sejamos misericordiosos. Lembremos da misericórdia de Deus incessante em nossas vidas. Nós temos uma oportunidade de fazer melhor a cada dia. A cada dia o sol nasce nos convidando a termos mudança, termos uma melhora no nosso comportamento a cada dia. A misericórdia de Deus é infinita, nos proporcionando novas oportunidades de reparar, de despertarmos em nós a centelha divina do amor divino que nós temos no nosso coração. Todos nós temos, todos nós fomos criados à semelhança de Deus. Nós podemos sim ser misericordiosos, vamos começar a exercitar essa misericórdia. Essas dicas nesse estudo nos convidam a exercitarmos essa misericórdia no dia a dia, nos colocarmos no lugar do outro. E se fosse comigo que estivesse acontecendo isso, como eu faria? O que eu gostaria? E se fosse meu filho, se fosse meu neto, se fosse meu amigo? Não é mesmo? Então, aquela pessoa que às vezes nos magoou, quantas vezes nós magoamos os outros e nem era a nossa intenção? Talvez na correria do dia a dia a gente não teve tempo de dar uma atenção, a pessoa ficou triste, às vezes a gente respondeu meio rápido, a pessoa entende de outra maneira. Quantas vezes precisamos perdoar o nosso irmão? Quantas vezes nós precisamos desse perdão? Pedro perguntou para Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus respondeu: Não vos digo 7 vezes, mas deves perdoar o seu irmão 70 vezes, 7 vezes. E Chico Xavier ainda disse assim, sobre isso: devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, todos os dias. E aí? Pergunto aqui para todos nós. Vamos refletir. Como que anda aí a nossa misericórdia em perdoar quem nos ofende? Estamos perdoando 70 vezes, 7 vezes? Ou estamos colocando limite para o perdão? Eu vou perdoar, é a última vez que eu te perdoo. Gente, quanto tempo faz que nós estamos pedindo perdão a Deus? Não tem como a gente saber, porque a gente não sabe quantas vezes a gente já viveu. Se hoje a gente vê quantos erros a gente faz, porque a gente tá tendo um pouquinho assim, pouquinho assim mais de consciência, imagine em outras encarnações. E a gente tá aqui brincando de perdoar. Então, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso e pedimos para Deus nos perdoar, assim como perdoamos os outros, vamos caprichar nesse perdão que a gente está distribuindo aí, porque a gente vai precisar muito também.
Outro dia eu tinha acabado de fazer o Evangelho no Lar, aí uma pessoa muito querida, tinha acabado de fazer, entendeu errado uma coisa que eu falei. Nossa, mas me respondeu tão bravo, mas tão bravo. Eu fiquei tão chateada na hora. Aí me recolhi, saí de perto. Aí a hora que a mágoa quis entrar aqui no meu coração, eu lembrei do evangelho que eu tinha acabado de fazer na minha casa. Eu falei, Paula, eu falei comigo mesma, Paula, você acabou de fazer o evangelho, o que você está aprendendo com o evangelho? Não vai guardar essa mágoa no coração, não. Essa pessoa é tão querida para você, deixa isso para lá. E dessa vez eu consegui deixar pra lá, assim, foi uns 15 minutinhos assim que eu fiquei chateada. Dessa vez eu consegui e fiquei contente, agradeci a Deus, porque quantas vezes deixamos mágoa guardada aqui no nosso coração, remoendo, remoendo, remoendo por anos? E esses anos se tornam vidas? Então, assim como Jesus ensinou para todos nós, antes de trazer a sua oferenda ao altar, se tiveres algo contra o seu irmão, vai e se reconcilia com ele para depois trazer essa oferenda ao altar. Então, que nós possamos nos esforçar para nos reconciliarmos com as pessoas. Nos reconciliarmos faz parte também trabalharmos as emoções que ficaram guardadas. Se a gente puder lembrar disso tudo e assim que acontece o problema a gente já conseguir fazer essa reflexão, a gente vai guardando menos mágoa no coração, não é mesmo? Vamos lembrar de quantas vezes a gente magoou outra pessoa sem ter intenção. Mas quantas vezes, gente, a gente não teve intenção e o outro entende de outra maneira. Então que a gente deixe o orgulho de lado, reconheça os nossos erros, peça perdão. Esse convite, né, de sermos misericordiosos para alcançarmos misericórdia, é um convite à ação e também é um convite à gratidão. Sabe por quê? Gratidão a todos os atos de misericórdia que nós recebemos de todas as pessoas ao nosso redor. Quantas pessoas toleram nossa impaciência, toleram nossas imperfeições, toleram nossas mudanças de humor, nossas irritações, perdoam as nossas dificuldades no dia a dia. Quantas pessoas contribuem, colaboram para que a gente tenha um bom dia. E quantas vezes nós deixamos de reconhecer isso? Quantos atos de bondade e de misericórdia nós recebemos das outras pessoas e nós nem percebemos isso. Para ilustrar isso, tem uma história de um piloto famoso da época do Vietnã, que o avião dele foi atingido e ele precisou saltar de paraquedas. Ele saltou de paraquedas, caiu em território inimigo, ficou um tempo preso e depois que acabou a guerra, ele foi solto e começou a fazer palestras de motivação pelo mundo. E numa das vezes que ele estava viajando, né, ele encontrou com uma pessoa que trabalhava com ele na época que ele era piloto. E essa pessoa perguntou para ele assim, naquele dia do pouso forçado, o seu paraquedas abriu direitinho? E o piloto disse sim. Nossa, era você que dobrava os paraquedas, não é mesmo? E o rapaz disse sim, o homem, né, disse sim. Era eu que dobrava os paraquedas e estava muito feliz porque o paraquedas funcionou direitinho naquele dia, salvando a vida do piloto. E o piloto demonstrou sua gratidão para com o companheiro. E o piloto fez uma reflexão muito importante de quantas vezes na arrogância de ser considerado um piloto, alguém mais importante do que os outros companheiros, ele disse que era muito arrogante na época, nunca tinha agradecido aquela pessoa que dobrou o paraquedas dele e que salvou a sua vida. Depois desse encontro, em todas as suas palestras,
ele começava a palestra dizendo assim: quem dobrou, você agradeceu quem dobrou o seu paraquedas hoje? Então eu pergunto a todos nós agradecemos quem dobrou o nosso paraquedas hoje? Então eu convido a todos para essa reflexão, que nós possamos agradecer a todos que contribuem para que a gente viva nesse mundo, a todos que têm atitudes de bondade, de misericórdia para conosco. Agradecer a misericórdia divina que permite que estejamos aqui todos, encarnados nesse planeta, para aprender, para evoluir, e a gente aprende e evolui na convivência diária, sendo pacientes, tolerantes, sendo misericordiosos. Hoje é um companheiro nosso que às vezes está caído e uma palavra amiga vai levantá-lo. Hoje nós podemos fazer isso por ele. Amanhã somos nós que às vezes estamos caídos, necessitados de uma palavra amiga para nos reerguer. Então que nós possamos levar essa reflexão para o nosso dia a dia, procurando a cada dia fazer o melhor que pudermos, sendo sempre gratos a Deus por toda a misericórdia, por todo o amor, por toda a bondade que Deus derrama sobre todos nós. Muitas vezes nós nem percebemos as bênçãos de Deus ao nosso lado. Que nós possamos aprender a reconhecer todas as bênçãos que Deus derrama sobre nós. Que possamos nesse momento, encerrando o evangelho dessa nossa noite, sentir a presença de Deus entre nós, agradecendo por toda intuição, por todo amparo, por toda a proteção que estamos recebendo nesse momento, agradecendo a Deus por renovar as nossas energias, por renovar as energias do nosso lar, e envolvendo a todos nós, a toda a nossa família, com as suas bênçãos de luz, que nós possamos nos sentir nesse momento amparados pelo amor de Deus, que todos nós em casa possamos receber um passe espiritual, equilibrando, harmonizando todo o nosso corpo físico, todo o nosso perispírito, aliviando as nossas dores, as nossas preocupações, as nossas angústias, trazendo muita paz aos nossos corações. Que todo o nosso lar possa receber a presença de Deus, que Deus possa renovar as energias de cada cantinho do nosso lar. E que a paz, que a alegria, que a harmonia e o amor reine em nosso lar e dentro de todos nós. Que assim seja. Que fiquemos todos na paz do Senhor Jesus. Que assim seja.